Alô pessoal, direto ao ponto aqui. Melhor do que o jogo do Internacional, do empate por 0-0 contra o Atlético Goianiense, nesse domingo lá em Goiânia, foi a entrevista do técnico Diego Aguirre. Ele abriu o jogo a respeito de várias questões que me parecem vão balizar o Internacional de agora em diante. Começou por dizer que o Internacional poderia ter obtido um resultado melhor, disse que o Internacional tem a obrigação de render mais caso queira ter aspirações maiores neste campeonato brasileiro. É verdade, mesmo que o Internacional de hoje seja um time bem melhor do que aquele quando o técnico Diego Aguirre assumiu. Basta olhar os 4 últimos jogos do Internacional, são 2 vitórias contra o Flamengo, aquele inesquecível 4-0, depois a vitória contra o Fluminense do Beira-Rio, um empate obtido no final do jogo contra o Santos na Vila Belmiro e esse empate obtido em Goiás contra o Atlético Goianiense. Não há nenhuma derrota nesse conjunto de 4 jogos e essa é uma coisa bem significativa que mostra a estabilidade que a equipe adquiriu. Antes não era assim. Ou seja, houve uma evolução a partir da chegada do técnico Diego Aguirre. Mas, de fato, se quiser ambicionar disputar a próxima Libertadores América, pelo menos nos moldes atuais, existe a possibilidade da abertura de mais vagas, caso o brasileiro ganhe a Libertadores América, caso o campeão do Brasil também acabe garantindo vaga para a competição, o campeão da Copa do Brasil que esteja, claro, entre os 4 primeiros colocados. Aí abre-se a possibilidade de mais equipes jogarem a próxima Libertadores América. Mas nos moldes atuais, em que apenas 6 equipes estariam garantidas e 2 delas tendo que jogar o mata-mata, ainda é insuficiente. O rendimento do Internacional poderia ser melhor a posição se a vitória tivesse sido alcançada lá em Goiânia. Mas o mais significativo para mim foi o que disse o Diego Aguirre a respeito de alguns jogadores. Jogadores que no jogo em Goiânia não tiveram boa atuação, o que não é exatamente uma novidade. Quero começar pelo lateral esquerdo Moisés, que é um jogador que dificilmente vai ficar no Internacional, é um jogador que, na minha avaliação, pelo menos, tem imensas dificuldades na marcação. Ele é um pouco atabalhoado, até pelo seu porte físico, invariavelmente comete faltas na hora de marcar e tem também uma chegada até o fundo muito lenta, que permite que o adversário se reorganize defensivamente. Tem sido sempre assim o Moisés, com raras exceções, enquanto que no banco de reservas está um garoto de grande futuro, trazido do Botafogo, chamado Paulo Vitor, e que simplesmente não começa os jogos, e sempre é colocado no final das partidas, e quase sempre ele consegue dar um melhor rendimento do que aquele que era dado pelo Moisés. Pois disse o técnico Diego Aguirre que, de fato, aí está uma posição em aberto. Uma posição que está em disputa na equipe do Internacional. Pelo menos dá essa esperança, o Aguirre, de que em algum momento, finalmente, o Paulo Vitor acabe ganhando essa posição. Para mim, vai representar tecnicamente um grande acréscimo para a equipe do Internacional. Patrick, esse é um jogador que provoca enorme polêmica, jogador fundamental nas últimas campanhas do Internacional, mas que depois da última parada voltou completamente sem força, sem a capacidade do drible, do envolvimento do adversário, a chamada vitória pessoal que ele sempre tinha. O Patrick simplesmente não consegue mais executar isso. O Diego Aguirre ressaltou a atuação, disse que foi perfeita a atuação dele nos 4-0 contra o Flamengo, mas disse que é um jogador irregular. E aí não faltam candidatos para esta posição do Patrick nesse momento. O Maurício, elogiado pelo técnico, entrou muito bem na partida contra o Atlético. O Caio Vidal, quando colocado em campo também, entrou com muito mais rapidez, com muito mais espírito decisivo, até arrematando a gol. Não sei se exatamente o Caio Vidal pode representar o risco para o Patrick, mas o Maurício, com toda certeza, pode significar um problema para o Patrick caso o seu rendimento não melhore. Aí estão colocadas 2 situações bem interessantes: a possibilidade do aproveitamento mais frequente do jogador Maurício, a possibilidade de que o Paulo Vitor
pouco a pouco, ganhe essa posição do Moisés. Abrem-se perspectivas interessantes do Internacional, vale o mesmo para o Guerreiro. O Guerreiro está muito afim, está bastante participativo, voltou a entrar no decorrer da partida desse domingo e é provável que em algum momento o próprio Yuri Alberto acabe tendo que jogar mais pelo lado, embora o Aguirre tenha dito que gosta de vê-lo realmente atuando pelo meio. Então, a entrevista foi bastante esclarecedora e que uma entrevista, uma manifestação que diz assim que não é ainda um time pronto o Internacional, mas não é um time pronto no mau sentido. É um time que já tem uma base muito boa que pode ser melhorada pelos jogadores que estão chegando nesse momento. Haverá ainda um longo tempo de preparação até o próximo jogo contra o Sport. Essa parada que é provocada por algumas mudanças na tabela certamente vai permitir todas as experiências que possam ser feitas pelo técnico Diego Aguirre. Quer dizer também que quando o Tyson, que ontem não teve boa atuação, não puder jogar, também nessa posição o Maurício pode ser colocado. Sem falar que o Bosquilha é também outro jogador que está pedindo passagem. Ontem, antes do jogo, comentando o jogo pela Band, eu disse, olha, pela primeira vez o Internacional tem um banco em que o técnico olha, para o qual o técnico olha, e vê jogadores capazes de modificar o panorama dentro de campo. Há muito tempo isso não acontecia. Agora acontece e, nesse sentido, parece boa a perspectiva do Internacional. Mas, de fato, e aí retomo a frase inicial do técnico Aguirre, tem que melhorar ainda mais o seu rendimento, embora ele já seja melhor do que aquele que o Inter tinha aí há cerca de 30, 45 dias. Dê seu like, ative as notificações, importante que você ative ali o sininho para receber as notificações, se inscreva aqui no canal, é sempre um grande prazer contar com você por aqui. Até a próxima!